Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, aqui no podcast de Tomás Oliveira. E como eu sempre gosto de começar falando, eu não sou um cientista político, não sou o Dr. Luiz Maranhão, não sou um jornalista, não sou um radialista sério como o grande J. Silva. Eu sou apenas um comediante que, na condição de eleitor, vou convidar os candidatos aqui da nossa cidade a prefeito e a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. A gente vai falar sobre propostas de uma maneira totalmente leve e é claro que tem que ter aquela resenha que vocês esperam. Se vocês chegaram até aqui, é o que vocês esperam, que tenha alguma resenha aqui com os candidatos e não vai ser diferente. Mas a ideia também é trazer informação. E hoje eu recebo ele que é um vereador da nossa cidade, ele que foi eleito em 2020 com 670 votos, 72. Isso. 672 votos, eu fui dever de casa, estudei tua vida. 672 votos pelo PSDB, não foi isso? Isso. E hoje ele vem candidato pelo Republicanos, hoje ele vem candidato a Republicanos como prefeito. O camarada começou como vereador, ele fez uma oposição ao governo atual, à gestão atual, e isso levantou muito sua popularidade, até também pelo fato de sua atuação, ganhando vários prêmios como o vereador mais atuante, mais de 88 projetos, mais de 88 solicitações lá no portal da transparência, não foi desse jeito? Isso. É o fio dever de casa, meu patrão, tô dizendo a você. Então, Bruno Salles, muito obrigado, meu irmão, por ter vindo. Quem agradece sou eu, Tomás, de estar aqui conversando com esse papo descontraído e mostrar um pouco do que a gente tem de melhor para nossa cidade. Isso aí, rapaz, fico feliz demais, né, em receber você aqui. E eu queria começar pedindo para que você se apresentasse. Quem é Bruno Salles? Fale do seu jeito aí. Quem é você, meu amigo? Faça conta que eu nem lhe conheço. Tomás, eu sou um jovem que acredita muito na política, que desde pequeno eu sempre tive, eu posso dizer, o apoio do meu pai para a gente lutar em cada aquilo que a gente acreditava. E graças a Deus, hoje, por tudo que a gente passou, Tomás, hoje só em eu estar aqui, eu não sei nem dizer ao ponto o que eu sou, porque é muito difícil a gente falar da gente mesmo. A gente sempre é mais fácil a gente falar da outra pessoa. A gente vê quem está do lado de fora, mas a gente não consegue reconhecer aquilo que está aqui dentro. Então, eu acredito que eu sou um garoto sonhador que luta por tudo que acredita. Isso. Bruno, todo mundo sabe que você foi um vereador bastante atuante nesse último mandato e que, sem dúvida nenhuma, você seria reeleito como vereador. Então, o que te fez, depois de uma ótima gestão como vereador, você abrir mão de vamos dizer assim, uma eleição certa, uma eleição certa para aventurar como um candidato a prefeito da cidade? O que te fez despertar isso? Dizer, rapaz, eu vou arriscar. Eu posso perder meu mandato? Posso, mas eu vou arriscar? Tomás, foi a política local mesmo. Durante 30 anos, eu tenho 31, eu fui eleito com 26 anos, e todas as vezes que a gente via um político entrar e sair, participei, praticamente de 2008 para cá, de todas as eleições, isso como militante, como apoiador, e a gente não viu mudança. O que a gente viu foi a política passar de uma mão para outra e não uma renovação séria. E quando eu disputei a eleição de vereador, não foi buscando um cargo de vereador, foi buscando me consolidar na política gravataense, porque eu sabia que ali tem uma falha. E a gente entrou para consertar tudo aquilo. E até então o nosso mandato foi direcionado para o povo. Então é dessa forma que eu vejo a política de Gravatá. Isso. Hoje você enfatiza muito, assim, você levanta muita bandeira de dizer Gravatá precisa de um filho de Gravatá para gerir a cidade. Você acha mesmo assim que o fato de você ser natural daquela cidade, isso pode te ajudar a fazer uma melhor gestão? Isso realmente interfere do que uma pessoa assim que escolheu morar em Gravatá? Não necessariamente. Eu acredito que quando você tem amor àquilo que é seu, que é a minha terra, a minha cidade, eu vou ter mais condições de lutar pelaquilo. Mas o que faz de acreditar na política é o meu trabalho, é o que eu já fiz por Gravatá. Eu sou um vereador com 26 anos que saio de uma disputa de vereança para disputar uma prefeitura. Isso ameaçando a gestão atual e ameaçando o candidato do governo. Então, eu digo que sou gravataense, gravataense precisa de um gravataense, porque Gravatá nunca
eu digo, a política de Gravatá nunca representou o gravataense. Hoje, depois de 30 anos, eu sou o único gravataense que disputa uma eleição com chances reais de ganhar uma eleição. Então, Gravatá precisa sim de um gravataense que conheça os problemas e que entendam a realidade do nosso povo. E é isso que eu represento. Eu acompanho seu Instagram e eu vi que na sua oficialização da candidatura teve muita gente, realmente fez um volume e fez um alarme nos outros candidatos. E a gente sabe assim que muitas pessoas às vezes têm um costume, às vezes até por uma carência, não sei, mas as pessoas às vezes elas gostam de endeusar um político. E nessa condição, na política, em todas as suas vivências, desde que você entrou, já existiu alguma situação inusitada, algo engraçado que você já partiu e disse, meu amigo, eu não acredito que eu tô passando por um negócio desse, não. Queria que você contasse uma experiência dessa aqui pra gente. Rapaz, foi ano passado na feira. A gente foi visitar a feira, eu chegando lá, conversando com os feirantes, apertando na mão de todo mundo, aí uma moça fez, você é político? Eu disse, sou. Ela disse, e quem é você? Eu disse, sou Bruno Salles. Ela, mentira, Bruno Salles não é tão novo assim, não. Eu não estava com o meu documento, não estava com a carteira, eu só estava com o celular. Eu abri o Instagram e mostrei. Meu Deus, eu escutava você na rádio, eu pensei que você era mais velho. Então, foi uma situação que me colocou mesmo desconstrangido. Mas, pela intenção dela, não era maldosa, era de que esperava, pelo meu posicionamento numa rádio, eu ser uma pessoa mais velho. Sei. Então, isso para mim foi muito engraçado. Porque realmente a gente... porque assim, pronto, se eu tô falando aqui com você, lhe chamar de senhor, é mais pela... Porque a gente tem na cabeça o cargo, né? Então a gente se dirige com esse respeito e tal. Mas tá mais novo que eu, velho. Eu tenho 32 anos, tá ligado? Então, assim, acho que muitas pessoas enxergam realmente a política como um negócio mais pra senhores, pra aqueles homens maduros. E, assim, isso também tá pra gente, né, velho? Não, e se você olhar a juventude hoje, se você comparar um Miguel Coelho, o que ele fez em Petrolina... Isso, é verdade. Ele fez uma grande mudança. É um jovem. Se você olhar João Campos, um jovem. Nicolas Ferreira, outro jovem. Então, são pessoas e pessoas, independente de lado político, que, com seu posicionamento, eles mudaram a realidade daquelas pessoas que acreditavam. Então, foi esses jovens que a gente viu botar a mão na massa e trabalhar. Então, a política ela precisa ser renovada. E é a juventude, hoje, é você, é eu, que vai mudar isso. Então, quem está do outro lado nos ouvindo, é você, jovem, que vai cuidar da cidade, é você, jovem, que vai ser o novo promissor no futebol, na música, na dança. Então, é a juventude que vai comandar isso. Então, a gente tem que apostar. Se você olhar toda a minha equipe, é uma equipe de jovens que tem competência para aquilo. Então, a gente está disputando uma eleição contra um candidato do governo, um candidato da prefeitura municipal, que tem um aparato gigantesco, e a gente está com esses jovens aqui preparados e trabalhando. Então, eu dou muito valor a essas pessoas que são jovens, porque a gente tem que mostrar o que a gente tem de melhor. E nada melhor do que um jovem. Se você pegar uma pessoa de 40 anos, ela pode ter experiência, mas o gás que um jovem tem para mostrar o seu trabalho, o seu serviço, talvez compense mais do que a experiência daquela pessoa. Então, eu acho que a boa vontade, a vontade de trabalhar, ela pesa muito mais do que uma pessoa com experiência, com um pouco gás na rua. É verdade. É verdade, isso é muito bom, isso é muito importante ser falado, porque muitas pessoas não têm essa percepção. E me diz uma coisa, Bruno, falando não o Bruno candidato a prefeito, não o Bruno vereador, o Bruno Salles, esse Bruno, o natural, o que é que ele faz da vida antes da política, com que tu trabalhava, tu é casado, tem filho, conta um pouco da tua vida particular, para que o povo te tenha assim mais de perto. Sou casado, tenho 3 filhos, uma com 16 anos, Ai, doido, mas 16 anos. de criação, um de 13 e um agora que vai nascer na sexta-feira, dia 6. É mesmo, mas... Sou um comerciante desde criança, trabalhei a minha vida inteira e eu me considero uma pessoa que luta pelaquilo que acredita, como eu falei. Eu acho que se você tem um sonho e você não vai realizar, não passa de um delírio. Então, você tem que pôr na massa realmente para conquistar aquilo que você quer. O que você acha que é mais desafiador? É você mandar numa prefeitura
Ou você mandar dentro de casa, que a mulher quer mandar também? Rapaz, eu acho que o mais desafiador é você mandar dentro de casa. É verdade. Porque dentro de uma prefeitura você vai estar trabalhando para todos. E dentro de casa você está trabalhando para a família. E uma esposa que lhe quer bem, um filho que lhe quer bem, você tem que ouvir. Então, a gente acha mais desafiador, acho que é a parte familiar. Porque é uma coisa que você não pode machucar seus filhos, sua família. E na política, se você tiver experiência, você vai tirar de letra, porque não é uma coisa difícil. Na política é difícil para quem não entende, para quem não tem uma percepção política. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores, eu pensei que ia ser um desafio. Tirei de letra. De letra. Então, nós aprovamos diversos projetos, fizemos muita coisa. Então, para mim, o Bruno da família, há muito tempo que a gente trabalha mais política do que isso. Eu chego em casa, minha esposa está dormindo. Eu saio de casa, ela está dormindo. Eu amo minha família, mas estou me dedicando ao máximo ao meu projeto, não esquecendo a família, lógico. Mas esse momento, eu tenho um apoio total da minha família. E isso é importantíssimo para o projeto que a gente está indo. Eu acho que é mais difícil um político, você conquistar um voto dentro da sua casa do que na rua. Quando você conquistar, eu digo isso sempre, no dia que você conquistar um voto dentro de casa, você está pronto para ir para a rua. Porque em casa ele sabe quem realmente você é. E sabe se você tem potencial ou se você não tem. Sabe os seus qualidades e sabe os seus defeitos. Então, você já viu aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Então, eu acho que é muito mais difícil você conquistar isso. Um exemplo, você já viu aquele ditado de dizer, você é um amigo, você é um barbeiro e seu amigo não corta o cabelo com você, vai cortar em outro, porque não acredita no seu trabalho. Então, é uma boa parte disso. Então, quando a gente mostrou dentro de casa que a gente tinha capacidade para aquilo, você colocar sua mãe, sua avó, seu tio, seus familiares, seus primos para ir para a rua, militar, pedir voto, até quem não acreditava numa política, você conseguir colocar isso para a rua, você está preparado para ir para qualquer lugar. Então, graças a Deus, eu tenho uma família que me apoia bastante e isso ajuda muito. Muito. Ir para a rua. Isso. E assim, na política a gente sabe que é desafiador a gente correr atrás e conseguir trazer benefícios para a cidade. E pensando nisso, existe alguma aliança que a gente que você possa se apegar e conseguir trazer benefícios para a cidade? Alguma aliança que eu digo seja na Câmara dos Deputados, eu falo a nível tanto do Estado como também a nível federal. Rapaz, tem sim. Eu tenho um grande amigo que me colocou num partido Republicanos, o meu amigo Silvio Costa Filho, que é ministro de Portos e Aeroportos, onde tive o prazer de 2 vezes lá em Brasília conversar com ele e debater nossa cidade. Nós também temos o deputado estadual João Paulo Costa, nós temos uma grande influência política e isso ajuda muito na parte de você captar recursos para a nossa cidade. Você tem que saber o caminho. E nós sabemos o caminho das pedras. E graças a Deus, Silvio Costa Filho tem nos ajudado bastante. Eu digo isso, tem dado uma força muito grande na nossa política. A gente sempre conversa sobre Gravatar. E Silvio Costa, ele tem um sonho, como eu tenho, um político, e acreditou bastante no nosso projeto. Isso é muito importante, né? Existir essa aliança. Me diz uma coisa, Bruno. Se você não fosse um político hoje, um comerciante, qual profissão você teria? Eu digo aquela de infância que você sonhava. Existe algo que, quando você era criança, rapaz, meu sonho era ser um jogador de futebol, um astronauta. Tinha algum sonho assim de criança? Rapaz, o meu sonho era comandar a empresa da família. E a partir do momento que eu conheci a política, eu vi que aquele sonho não era o que eu queria. Eu poderia muito bem estar satisfeito dentro da nossa empresa familiar e continuar o meu trabalho que eu sempre fiz. Eu amo comércio, eu nasci dentro de um. Então, eu me identifiquei muito mais com a política do que com o comércio. Comecei no comércio e aprendi a política. Eu digo em 2008 porque foi quando meu pai disputou uma eleição. Eu lembro. Meu pai teve 1.572 votos, foi eleito pela vontade do povo e perdeu pela coligação partidária. Eu lembro disso. E aquilo ali me deixou entalado há muito tempo. Então, 2008 passou, 2012 meu pai não quis saber mais de política. 2016 nós apoiamos outro candidato
E 2020 eu cheguei para minha família e disse, olha, agora é o momento da família da gente voltar para a política, porque não tem condições do que está acontecendo na política gravataense e a gente não fazer parte. A gente sempre ajudou a política de Gravatá e a gente quer ajudar de outra forma. Então foi quando eu saí candidato. Sei, rapaz, eu acho diferente demais, assim, o sonho do herdeiro, né? O sonho do herdeiro, rapaz, eu quero tomar conta das empresas de papai. A gente que é pobre, a gente sonhava em ser astronauta, jogador de futebol. Cara, o sonho isso aí. O pobre, meu Deus, eu quero tomar conta das empresas de papai. Que empresa, meu irmão? O carro de mão do teu pai? Mas, bro, é diferente demais. É nada. Olha, a gente vê por esse lado, mas é quando você se identifica com a coisa. Você não vai ser um advogado sonhando em ser médico. Isso. Você não tem como ser um empresário querendo ser professor. Então, se você gosta daquilo que faz, você gosta do que você faz. A gente vê isso pela sua animação aqui. Então, você poderia ter qualquer outra profissão na sua vida. Você poderia ter estudado, se formado para aquilo ali. Mas quando toca você tem que seguir o seu caminho. Verdade. Ou você vai ser infeliz naquilo que você faz. Então, por toda dor de cabeça que eu já tive dentro da política, eu digo a você, sincero, valeu a pena. Porque cada coisa que a gente conquista, tudo que a gente luta, e aquilo de trás, eu posso dizer, uma sensação prazerosa, de dizer, realmente, deu certo. Eu conquistei, eu consegui, deu certo. Muitos desacreditavam, mas a gente chegou lá. Não tem coisa melhor do que essa satisfação de você chegar e dizer, bati a meta, realmente consegui aquilo que eu queria. É. E falando nessa questão assim de sonho em ser alguma coisa na vida, eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão de emprego. Lá em Gravatá, eu vou dizer aqui em Gravatá, porque a gente tá em Vitória de Santo Antão, para quem não sabe, o nosso estúdio é aqui em Vitória de Santo Antão. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre os patrocinadores. Os nossos patrocinadores que estão fazendo por onde esse podcast ele aconteça e a gente consiga te levar essa informação. Então, eu queria começar falando da Local Link Fibra, o melhor provedor de internet de Gravatá. Planos a partir de 100 MB por R$ 59,90, Local Link TV, clube de benefícios. Então, a Local Link, sem dúvida, é a melhor opção para você que quer ter uma internet boa e rápida dentro da sua casa. Além da Local Link, nós contamos também com o apoio da Exclusive Gold, que é uma proteção veicular. Meu carro tá protegido na Exclusive e é uma proteção veicular que eu confio de olhos fechados. É muito importante hoje que nós saibamos escolher qual proteção veicular nós vamos proteger o nosso bem. Porque a gente trabalha tanto, né, Bruno, para conquistar um negocinho. Aí verdade. Vem um miserável de um ladrão, bota a arma na cabeça do cabo e rouba. Meu irmão, eu fico na moral. Eu odeio ladrão, meu irmão. Eu também, eu não gosto muito não, viu? Pronto, então o próximo patrocinador é a Set Club. Então você que quer também ficar malhadão, fortão, assim como eu, Set Club é a opção. Set Club é a melhor academia da cidade. É uma estrutura sobrenatural ali, é top demais. Então você que gosta de cuidar da saúde, então Set Club com certeza é a melhor opção. Próximo patrocinador, Fernando Telhas. Para você, construtor, você que está construindo sua casinha, você tem que cobrir ela no grau, no jeitinho. Então Fernando Telhas com certeza é a melhor opção, porque é preço e qualidade, sem dúvida nenhuma. Próximo patrocinador, New Beat. Aqui, esse estúdio maravilhoso, que estamos aqui em Vitória de Santo Antão, no New Beat Studio, um estúdio padrão primeiro mundo aqui. O negócio é diferente, né, não? Muito organizado, né? Quando cheguei aqui, eu disse logo, rapaz, gostei do ambiente. Muito meu bom. Rapaz, eu só trabalho desse jeito. Próximo patrocinador, Chalé Suíço. Você que gosta de um cafezinho, um lugarzinho romântico pra você levar a gata, leve lá no Chalé Suíço. Ali no Polo Moveleiro de Gravatá, ali bem na Rua do Detran, ali bem pertinho, meu irmão, pra quem gosta de café, meu amigo. Aqui é sobrenatural. E não é só café que tem lá, não. Tem mais um bocado de coisa. Mas o café é um diferencial, porque lá o café é direto do grão. Ele moe o grão lá na hora e você toma aquele cafezinho, o verdadeiro café. Eu sou apaixonado por café. É mesmo, pronto. Gosto. Conhece já o Chalé Suíço, não? Conheço, sim. Meu irmão, lá é top demais, pô. Pra quem gosta de café, até quem não gosta, porque quem não gosta vai lá, toma e fica gostando. Próximo patrocinador é a Escriconta. Então você, empresário, tô falando com você agora, empresário, você entre em contato com a Escriconta, porque, sem dúvida nenhuma, a Escriconta é um escritório que ela vai cuidar das suas finanças. Então vai cuidar das suas finanças, ela vai te trazer o melhor em questão de impostos e vai te dar toda a assessoria necessária que você precisa para a sua empresa continuar avançando. Tem mais algum? Farmácia 10, a farmácia do seu coração. Você que cuida da sua saúde, você entra em contato com a Farmácia 10 porque ela tem os remédios e no melhor preço
e na maior agilidade para chegar até a sua casa. O delivery da Farmácia 10 é conhecido como um dos deliveries mais rápidos da cidade. Então são 3 lojas para pertinho de você, para você ser atendido. Farmácia 10 ali na Praça 10, ali no centro da cidade tem logo 2 para você escolher, para você ficar indeciso, vou atravessar, vou para um lado, vou para o outro, nos 2 lados tem. Então Farmácia 10, a farmácia do seu coração. E aqui sou eu. Então vamos continuar. Vamos continuar falando dessa questão de empregos. Hoje em Gravatá, muitos jovens que ele quer trabalhar, ele tem que sair de Gravatá. Caruaru, Vitória, Recife, para arrumar um emprego decente, um emprego bacana, para crescer na vida profissional. E qual você como candidato, qual é a sua proposta para melhorar essa questão de emprego em Gravatá? Porque hoje a gente não tem um polo industrial, hoje a gente tem um déficit muito grande em relação a isso. E qual seria a proposta para os próximos 4 anos de você sendo eleito? De 2000 para cá, foi se cogitado muito o Distrito Industrial de Gravatá, que não é uma coisa muito complexa. Basta você ter coragem. O problema, eles colocavam na água. Hoje nós temos a doutora do Amora Grande, que praticamente só falta 2 a 3 quilômetros para finalizar até a ETA. Então, a gente tem água suficiente para suprir isso. O problema disso é que muitas pessoas acham que Gravatá só é uma cidade turística. Então, Gravatá ela tem um potencial turístico, mas Gravatá tem um potencial empresarial gigante. Sim. Eu tiro isso pela Pipoqueira, Pipoca Gravatá, pelo Rei das Coxinhas, os Móveis Estrelas, a Icasa e grandes outras empresas que estão dentro da nossa cidade e que precisam de um apoio. Mas a gente pode trazer grandes empresas em Gravatá para gerar emprego e colocando as empresas gravataenses também nesse distrito industrial. Então, a gente só tem um incentivo de imposto bom, porque você chega na nossa cidade, é um imposto altíssimo. Então, uma empresa que vai se instalar lá, ela está buscando uma mão de obra capacitada, ela está buscando a comodidade de estar a 80 quilômetros da capital, bem próximo de um porto. Então, ela tem todas as qualidades que qualquer outra cidade não oferece, Gravatá oferece. Então, Gravatá hoje tem água, Gravatá hoje tem uma BR nas margens desse terreno onde vai ser colocado. Onde seria? Seria próximo àquela Cerâmica Dois Irmãos, se eu não me engano. Sei onde é, ali antes do Canários. Isso. Foram projetadas para ali. Aí você imagina, um polo industrial, ele iria trazer grandes indústrias, gerar empregos diretos e indiretos, e todo o recurso ia ficar dentro da cidade. Por quê? 80%, 90% dos funcionários iam ser nativos da nossa cidade. Sim. Então, a gente ia sanar uma parcela dessa questão de desemprego. A outra forma de gerar emprego é o quê? É o nosso turismo. Então, se você tem uma agenda, eu não vou dizer nem festiva, eu vou dizer uma agenda consolidada, de janeiro a dezembro, você iria trazer muitas pessoas para a nossa cidade. Gravatá, por si só, ela traz gente. Então, a gente tem mais de 1.000 condomínios em Gravatá, cada um com 30, 40, 50, 60, 100 casas. A gente tem uma das melhores gastronomias do Nordeste. A gente só perde em quantidade para Recife. Então, nós temos o primeiro fundi do Brasil que foi feito lá em Saint-Tropez, da Taverna Suíça. Então, a gente tem história para contar. A gente tem coisas para oferecer. E para explorar, né? Também. Nossa zona rural riquíssima. Nós somos um dos maiores produtores de flores, de cará. Nós temos um dos maiores criatórios de cavalo do Nordeste. Cavalo de manga larga machador, quarto de milha, caprinos, bovinos. A gente tem apicultores. Então, tudo isso a gente tem que explorar. Uma pessoa que vai a Gravatá hoje, ela não tem mais a sensação que tinha antigamente. Hoje a gente perde muito para a Serra Negra. Nada contra a Serra Negra, mas você passa 2 horas, 3 horas para subir só a ladeira de Serra Negra, onde Gravatá tem muito mais o que oferecer. Veja, não estou reclamando de serra. Eu sei, mas ali só tem aquilo. Né? Exato. Gravatá tem muita coisa a ser explorada. Então, nós perdemos o Festival do Frio, nós perdemos o Festival do Jazz, nós perdemos as grandes vaquejadas, as grandes eventos. Então, Gravatá tinha a Festa do Morango. Não tem mais morango em Gravatá. Faz uma feira de imóveis. A gente precisa... Inventa uma festa. Exato. Então, o que a gente precisa é criar um roteiro turístico para Gravatá.
de janeiro a dezembro, começando na festa de Reis, Carnaval, Semana Santa, São João e daí por diante, terminando Natal Luz. Gravatá é uma cidade que tem que ser movimentada o ano inteiro. Vamos tirar um exemplo aqui. 3 anos sem Semana Santa em Gravatá. O que foi prejudicial para um cara que tem um hotel, o cara que tem uma casa no condomínio, um dono de um restaurante. Gravatá, ela tem 4 ou 5 festas anuais. Então, ele só tem 4 ou 5 meses para manter 12. Então, um funcionário de um hotel que a cidade não movimenta, ele não vai contratar. Um dono de restaurante, que ele tem 2 garçons, num período baixo, que contrata 20 para um período de pico, ele não vai contratar. Então, a mão de obra vai ficar. Sim. Então, Gravatá precisa movimentar a sua área turística para gerar emprego, fortalecer o comércio local, isso valorizando o nosso comerciante. Hoje nós temos um polo de móveis ali no Polo Moveleiro, que na época do meu avô era fabricado móveis com os equipamentos que é fabricado ainda hoje por 90% das lojas. Então, o que a gente precisa é de uma orientação. Tudo avançou. O microfone que a gente está usando hoje, há 15, 20 anos atrás, a gente não utiliza, a não ser para colocar numa prateleira e deixar como recordação. É verdade. Então, a gente tem que explorar o que a gente tem de melhor. E Gravatá, tudo que você olha, tem como crescer. Tudo. Gravatá, ela só perde no metro quadrado para Boa Viagem. Isso. Então, nós temos que explorar isso bem. Hoje nós cobramos muito imposto. Então, consequentemente, o aluguel do condomínio aumenta. O aluguel não, o condomínio do flat, do seu privê, do que seja. Ele aumenta, você está em Recife, não visita mais Gravatá, consequentemente, rapaz, está sendo um gasto desnecessário. Faz muito tempo que eu fui em Gravatá. Vou colocar minha casa para vender. Então, isso prejudicou tanto os corretores, isso prejudicou o polo turístico de Gravatá. E o que é que nós podemos fazer para sanar? É só o roteiro turístico de janeiro a dezembro. Nós precisamos ter turismo de janeiro a janeiro. Nós precisamos valorizar as nossas empresas. Nós precisamos atrair grandes empresas. Rapaz, se a gente trouxer o Distrito Industrial, fizer uma agenda de janeiro a janeiro com a rota turística, Gravatá vai voltar o que Gravatá era antes. Uma potência nacional, posso até dizer, porque quantos globais vieram comprar casa em Gravatá e visitavam Gravatá diariamente. Então, Gravatá é um diamante que a gente precisa lapidar. A gente vai falar mais de turismo, mas só abrindo um parênteses também, voltando a falar sobre a questão do emprego, eu percebo que hoje não tem um programa de incentivo às empresas a contratar pessoas com necessidades especiais. Tu já pensou nisso? Existe algum programa em relação a isso? Nós temos um projeto que é necessariamente falando sobre isso. Inclusive, eu creio que já foi aprovado. A gente colocou na Câmara Municipal que não era só para contratar as pessoas com, eu posso dizer, com... Meu Deus, se eu só lembrar aqui. Necessidades especiais? Necessidades especiais, com TDAH, com qualquer tipo de deficiência motora. Por quê? A partir do momento que você começa a incluir. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu levei meu irmão no São João de Gravatá e tinha um espaço que era para acessibilidade. Eu subi na cadeira de roda, meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro, fez. É a festa da cadeira de roda, Bruno? Mas como é que eles querem incluir se eles estão separando? Sei. Deixaram lugar só para os cadeirantes. Não? Exato. Sei. Então, como se dissesse, não, se você é autista e cadeirante, está aqui. Então, inclusão é diferente. Ali era exclusão. Sei. Então, quando eu voltei, eu tive um choque de realidade quando ele falou para mim, porque eu não tinha olhado com aquela percepção que ele tinha. Então, quando eu voltei para casa, eu voltei meio, poxa, o que ele falou realmente faz todo sentido. Sei. Então, só a gente se colocando no lugar do outro é que a gente entende. Então, eu tenho um filho com autismo e tenho um irmão tetraplégico. Então, eu sei lidar diariamente com isso que você está falando. Isso é muito importante. Muitos seguidores, né,
possivelmente tem pessoas na sua casa, na sua família, que tem uma necessidade especial. Então, realmente, a gestão pública ela precisa olhar para essas pessoas. Ela precisa fazer algo pelos autistas, pelas pessoas com necessidades especiais motoras, né? E realmente isso é pouco visto e é pouco falado. E muitas crianças... eu vi o prefeito de Jaboatão, ele falou uma aberração que eu acho que na vida pública a gente tem que medir muitas coisas que a gente fala quando a gente não está no lugar. Ele disse em um programa de rádio que TDAH e autismo virou moda. Não é virar moda, é que a ciência vai avançando e o que a gente não conseguia detectar lá atrás, a gente consegue hoje. E eu tenho um filho autista e eu senti na pele o que ele falou, eu fiquei muito revoltado. Hoje um TDAH, um autismo, ele precisa de um tratamento. Só um neuro, ele custa R$ 1.200, R$ 1.500 uma consulta. Aí tu pega uma família que tem um salário mínimo ou que recebe um Bolsa Família, que tem uma criança ou duas autistas dentro de casa, que precisa de um atendimento, que precisa de um neuro, um fonoaudiólogo, precisa de um terapeuta ocupacional. E quando você vai buscar isso no sistema de saúde do nosso município, você não encontra. As medicações são caríssimas. Então, quando você vai para a escola, já enfrenta outro grande problema, que é o quê? A falta de TEA nas escolas, que são os terapeutas ocupacionais, que é para ajudar aquelas crianças no momento que ela está mais precisando, que é na educação. Então, meu filho ele está começando a ler e escrever agora, depois dos 13 anos, mas tem um acompanhamento desde pequeno. Então, tu imagina, da infância até os 13, tu começou a aprender e a escrever agora. Super inteligente. Meu filho vai além da minha cabeça. Eu digo a você que eu acho que ele pensa 300 vezes mais rápido do que eu. Então, ele tem que explorar isso. Então, a favor dele. E uma mãe de família, uma mãe que tem um filho com autismo, TDAH, hipersensível, ela luta para que ela consiga esse direito. E eu já vi políticos falarem que as mães só queriam um laudo para conseguir um benefício. E, na realidade, não é. Se ele tivesse um filho com aquelas condições, ele iria entender que hoje a gente necessita de um apoio total para essas crianças. A gente colocar uma criança dessa, Albert Einstein, Elon Musk, então todos eles têm dislexia ou qualquer tipo parecido com a TDAH. Então, essas pessoas conseguiram crescer na vida, chegaram ao patamar que, para qualquer ser humano normal chegar, ele tinha que trabalhar, eu acho que 10 vezes mais. Então, eles têm essa facilidade, eles só precisam do direcionamento. E a gente tem que oferecer isso. Gravatar tem um SIG e tem um SERC. O SIG hoje está atendendo metade do que era para atender. Então, hoje tem uma neuro para ocupar quase todo a Gravatar. Então, é uma deficiência que a gente tem que sanar. E eles alegam que é o valor da mão de obra. Sim. Que é o valor de pagar. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Tu faz uma faculdade para ser médico. Tu gasta X, tu investe tua vida, tua juventude, tudo naquilo. Quando tu chega lá, um hospital particular te paga 3x. Quando tu chega num hospital municipal, ele quer pagar metade disso. Ou menos da metade. Então, não é a falta de mão de obra. A falta de valorização do profissional. Exato. Entendo sim. E também voltando a falar um pouco sobre essa questão de empregos, a gente sabe que para que realmente existam os empregos, obviamente, tem que existir as vagas, mas a gente também precisa que as empresas precisam que as vagas sejam ocupadas por profissionais. E hoje nós temos um déficit grande na cidade em relação à profissionalização dos jovens, porque a gente não tem um SESC, não tem um SENAI, não tem um SENAC. Para fazer uma faculdade tem que ir para outra cidade, e para outra cidade não tem ônibus, e se tiver ônibus é particular, e quem não tem dinheiro, como é que faz? A mão de obra capacitada, isso eu posso dizer a você que é uma das partes fundamentais para a geração de emprego, porque se você tem a mão de obra, mas ela não é capacitada, você não vai conseguir ir para o mercado de trabalho. Isso. Então, a gente tem que abrir o primeiro emprego remunerado para garantir que essas pessoas consigam fazer isso.
Isso tanto na prefeitura como as empresas de Gravatá. Nós temos que fazer uma parceria com todas essas empresas para garantir que pelo menos uma porcentagem dela consiga colocar esses jovens no mercado de trabalho. A gente precisa capacitar, trazendo Senai, Senac, tudo isso. Nós temos capacidade de fazer. O cara com a prefeitura na mão, ele só vai conseguir lá levar os dados e trazer. Não há dificuldade alguma. Isso às vezes a gente tem até mutirão que não é nem chamado, mas eles vão para lá. Então, para capacitar, até a própria prefeitura poderia contratar. Tem escolas capacitadas em Gravatá que são específicas para isso. Então, nós poderíamos fazer um convênio, pegar aquelas crianças que realmente, os jovens, que realmente estão se destacando mais pelo seu esforço e colocar essas pessoas no mercado de trabalho, um curso de capacitação. Isso vai incentivar aquelas outras a estudarem mais também. Sim. Então, essa questão do transporte foi discutido na Câmara Municipal no ano retrasado, inclusive foi aprovado por um vereador, e quando foi na hora da prática ficou difícil. Por quê? Nós temos diversas vans que já fazem esse percurso há mais de 20 anos. Sim. Se você fez faculdade, você sabe que essas vans, você que paga, o pai, o cara que está utilizando, ele paga. Então, se eu pego hoje, eu vou estimar aqui 30, 40, 50, eu não sei o total de vans que fazem esse percurso. E eu contrato uma empresa para tirar o trabalho e o sustento dessas pessoas. Não rola. Então, o cara trabalha 20 anos, 10 anos naquele ramo. O cara tem 40, 50 anos, ele quer terminar a vida dele trabalhando naquilo ali. Ele não tem mais como procurar outro emprego, ou se for procurar, realmente vai ser muito triste. Contrata o cara. Exato. O que foi que eu fiz? Pedi para que fosse colocado a valorização de quê? Peraí, se a gente tem essa quantidade de vans que trabalham, vamos contratar diretamente a essa pessoa, porque vai sair mais barato para o nosso município. Isso. Nós não vamos ter um atravessador para pagar e a gente não vai perder essa mão de obra que é do nosso município. Exato, agrega o veículo, paga o salário do cara, contrata. Exato. E na hora que a gente colocou isso em pauta, foi retirado. Então, não foi implementado isso, porque não só ia beneficiar as pessoas que estavam indo para a faculdade, mas ia beneficiar aquele pequeno. Motoristas. Exato. Então, isso foi uma coisa que eu fiquei muito triste, porque já estava em pauta. Saiu até em rádio, acho que passou 6 meses falando na rádio sobre o transporte universitário de Gravatá. E isso é prejudicial. Por quê? Vamos lá. Um pai e uma mãe que sonham em ver um filho formado. Um filho que sonha em se formar numa faculdade. Ele já tem uma dificuldade tremenda de pagar a mensalidade da faculdade. A alimentação que vai para fora. Você sabe que é um custo alto. Não é todas as pessoas que têm direito a isso. Então, se a gente insana, pelo menos no transporte, que isso... Rapaz, a gente está investindo na educação do nosso município com isso. É na valorização dos nossos jovens. Então, isso para mim não é gasto. Isso para mim é necessidade. Então, é questão de prioridade. E essa será uma prioridade no seu mandato? Com certeza. A gente vai começar isso logo de primeiro, porque a gente tem que enxugar a máquina pública e oferecer recursos realmente eficientes. Então, se eu invisto nisso agora, daqui a 3, 4 anos, o que é que a gente vai ter? Engenheiros, advogados, promotores, a gente vai ter o quê dentro da nossa cidade? Então, se a gente não tem uma faculdade, o mínimo que a gente pode oferecer é o transporte. E como se enxuga essa máquina pública? Redução de secretarias? Redução de secretarias também. Eu posso dizer a você que hoje a folha de pagamento da prefeitura ela é muito alta de contratados. Para você ter uma ideia, hoje é um absurdo a quantidade de contratos que temos na educação. Para você ter uma ideia, um professor ele recebe 2x, um valor, um exemplo. Um professor contratado recebe um texto de 1x. Sei. Tu entendeu? Entendi. Então, para eles, o concurso público não é viável. Por quê? O cabide de emprego vai estar lá. O concurso público é seu mérito. Você trabalhou, você estudou, você deixou de estar numa festa, você deixou de estar fazendo qualquer coisa para estar se dedicando a participar daquele concurso. Você passou, é seu. Isso. Então, quando a gente vê um contrato, isso é até ruim até para o nosso município. Pensa comigo. Eu consegui um emprego na prefeitura. Estou feliz. Estou trabalhando. Aí, 2 anos para frente, eu digo, não estou gostando desse prefeito. Não, rapaz, eu estou trabalhando aqui, mas não dá para votar nele. Se essa pessoa não estiver indo para a rua, se essa pessoa não estiver junto com a gestão, isso é um absurdo. Essa pessoa vai perder o emprego dela. Então, é um emprego instável, que você não tem uma consolidação,
que, para enxugar a máquina pública, eu vou lhe dar um exemplo. Hoje é gasto X milhões em transporte do nosso município, da educação. Esse valor... No caso, são transportes alugados. Exato. Esse valor, ele dava para comprar 2 ônibus por mês, se eu não me engano. Ou até mais. Então, se a cada mês eu consigo comprar 2 ônibus, praticamente 1, 2, quando chegasse no final do ano, eu teria uma frota de ônibus da nossa prefeitura. Em 4 anos, eu poderia fazer um leilão, vender. Se eu pegasse 1/3 desses ônibus, eu não perdia nada. Porque os 3 anos eu ia ficar sem pagar, só manutenção. O ônibus zero com 4 anos de uso, ele ainda estava bom até para vender ou até para rodar. Então, hoje, a gente não precisa contratar uma empresa. Eu vou lhe explicar aqui agora. Teve um recapeamento na nossa cidade que foi um valor absurdo. Um asfalto em cima de um calçamento. Eu vou fazer uma pergunta para você, você é de Gravatá. Você hoje é prefeito do município. Você recebe uma verba federal que é para você fazer um asfalto. Você prefere asfaltar aonde não existe asfalto ou você levar para onde já tem um calçamento? Onde não existe asfalto, obviamente. É essa a pergunta que eu faço. Então, por que os políticos de Gravatá preferem asfaltar aonde já tem calçamento? Porque o custo é menor. Então, o que já foi gasto de asfalto no nosso município, com grandes empresas, a gente já dava para ter comprado uma usina de asfalto, com uma máquina autoniveladora, com todos os equipamentos, para a gente produzir o nosso próprio asfalto. Então, aí você pergunta, Bruno, mas a mão de obra? Nós capacitamos. Bruno, a matéria-prima? Nós temos bem pertinho, nós temos uma pedreira bem do lado de Gravatá. Então, brita, piche e gasolina. Os equipamentos, mão de obra capacitada. Nós íamos vender asfalto para Bezerro, Xangrande, Amaragi. A gente ia ganhar dinheiro com a máquina dessa, além de asfaltar toda a nossa cidade. Então, são ideias inteligentes e eficientes que vai mudar a realidade da nossa cidade. Isso aí, muito bom. Bruno, chegou aqui esse momento desafio da resenha. Como todo meu seguidor, ele vem aqui, Tomás, eu quero ver a resenha. Então não pode deixar de ter aquela brincadeirinha. E vamos ver qual vai ser o desafio de Bruno Salles. Ligar para alguém dizendo que está com ideia de proposta, numa proposta nova, que é trazer a praia para Gravatá. Você de Gravatá, eu tô ligado que você quer uma praiazinha, então a gente vai trazer a praia para Gravatá. Eu vou pedir aqui para você, meu amigo, você vai ter que ligar para algum assessor, alguém aí da sua equipe, e você vai dizer que você tá com ideia aí e vai ter que trazer a praia para Gravatá. E como é que vocês vão fazer para trazer? Eu quero ver o povo dizer, Bruno, tu tá ficando doido, Eu quero ver a reação da pessoa. Bora ver essa aqui. Tu vai ligar pra quem? Eu vou ligar para o coordenador da minha campanha. Como é o nome dele? É Milton. É Milton. Vamos passar esse trote pra Milton. Milton, vamos passar o trote pra Milton. Vamos embora. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. Agora fala sério, isso mesmo, que tá brincando. Oi, Bruno. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, tudo certinho. Olha, eu estava pensando em colocar aqui uma coisa no nosso plano de governo, bater uma ideia aqui. Eu estava precisando da sua ajuda. Vamos embora. Professor, como é que a gente faz aqui para a gente trazer uma praia para Gravatá, professor? Ô, meu amigo, endoidou no seu, foi? Não, eu fiquei pensando, professor, já que Gravatá é uma cidade turística, a gente tem criatórios de cavalo, tem plantações de flores, eu fiquei pensando, se a gente trouxer uma praia, a gente ia trazer muita gente para dentro da nossa cidade. E tu leva uma pizza em cima de onde tu tiver, do teu comício. Vai começar por mim. Ô, professor, a gente não tem como trazer isso, não? Cavando. Não, nem sonho, meu querido, nem sonho. Tem certeza? Absoluta. Nosso projeto é uma coisa verdadeira para o povo. E a gente vai chegar com um negócio desse. Eu mesmo, olha, quando você for dizer um negócio desse, você me avisa. Sei lá, eu tô. Ô, professor, tô aqui no podcast. Tá doido? Chega, me deu calor. Ô, professor, deixa eu falar com ele. Ô, professor, aqui é Tomás, entrevistador host aqui do podcast. Olha, mas pelo menos o ripujuca que a gente tem, não dá pra secar ele e botar azulejo não, pra ficar bem bonitinho, uma piscininha. Ai, meu irmão, você eu tô morrendo de calor, minha mulher tá aqui, chega, tá rindo. Como é? Não entendi não, professor. Como é? Eu tô dizendo, minha esposa aqui tá morrendo de rir, que eu chego, fiquei suado com a conversa dessa, deu calor, agora
conversa troncha da gota. Meu Jesus. Olha, quem quer faz. Bruno se vire. O meu voto pra ele depende disso, viu? A gente tá fazendo uma brincadeira aqui no podcast, um bate-papo aqui descontraído, levando informação e brincadeira aqui pro pessoal. Então, obrigado pela participação, viu, professor? Tá bom, Tomás. Vou passar pra Bruno aqui. Ouvintes aí. Um abraço. Rapaz. Rapaz, vamos tentar dar um jeito nesse negócio. Mas, voltando a falar, já que a gente falou sobre praia, falando sobre o entretenimento, turismo. A gente teve o maior São João da história de Gravatá, agora nesse ano. Isso é inegável. Atrações a nível nacional. Só que a gente teve um grande caos, que foi o trânsito, estacionamento, não tinha onde parar o carro. Foi um inferno, isso aí. E você sendo eleito, obviamente, a ideia não é diminuir, como você já falou, você quer aumentar a agenda de turismo, a agenda de festas da cidade, e a gente não pode diminuir o padrão, isso aí é óbvio. Mas no mesmo padrão que a gente fez, a gente vai se repetir o problema do trânsito. E qual seria a sua proposta para melhorar a questão do trânsito na cidade, do estacionamento na cidade? Nós iríamos debater com um gravataense, porque não pode ser só uma proposta minha. A gente tem que entender se vai funcionar para o gravataense. Uma das ideias era a Zona Azul. Por quê? Se a gente colocar uma festividade dessa, no dia que tiver uma festa dessa, nós colocamos a Zona Azul, eu não posso dizer durante todo o mês ou durante todos os dias, mas principalmente quando tivesse grandes eventos, a gente ia diminuir o fluxo de carro do gravataense dentro. Nós iríamos aumentar a demanda de vendas, porque iriam parar mais carros nas lojas e tal, e nós iríamos sanar pelo menos uma boa parte. E eu vejo um ponto positivo do São João, que até foi eu posso dizer que um dos propulsores para falar sobre a parceria pública e privada com o nosso São João, eu já estava falando lá atrás, em 2020. Então, a gente que levantou a bandeira, peraí, se não tem recurso para fazer Semana Santa, quantas empresas hoje nós temos aqui? Eu não sei se você lembra do São João, que veio a Sonho de Valsa, a TIM, a Casa da Tite. Peraí, qual é a empresa que não quer se focar em Gravatá? Então, a gente não precisa gastar recurso. A gente tem grandes empresários aqui que querem colocar o nome em Gravatá, que só precisa de uma oportunidade. Então, a gente pode atrair isso, o trânsito, a questão da Zona Azul, nos dias de festas, entre aspas, a gente pode sanar a questão do trânsito e também a valorização dos nossos barraqueiros, porque nesse São João a gente teve uma demanda muito grande, eu posso dizer até a você, do valor cobrado aos nativos para colocarem as barracas para venderem no São João. Inclusive, teve até alguns que há décadas participavam de todos os São Joões, independente de prefeito, ficaram fora do palco, ficaram fora da área de festa. Então, eu não acho justo uma pessoa vir de fora colocar e uma pessoa que é nativa da cidade não colocar. A prioridade é nossa, é o gravataense. Então, São João realmente foi bom. Isso só mostrou o potencial que a nossa cidade tem. Verdade. Então, aquilo ali, durante 4 anos, a gente conseguiu ver no último ano que o São João de Gravatá conseguiu realmente se potencializar. Isso só mostra a potência e que Gravatá tem, o potencial que a nossa cidade tem. Isso é verdade. E falando assim também em turismo, hoje Gravatá é um celeiro de grandes artistas, só que eu acho, e mesmo eu vendo que existe uma valorização assim dos artistas locais em relação a trazer para cantar nas festas e tal, eu não vejo nenhum programa de incentivo a novos artistas. Então hoje Gravatá não tem um teatro municipal, como várias cidades tem. Eu como artista, eu faço show, eu já fiz show em quase todos os teatros de Recife, aqui em Vitória, em Caruaru, nos teatros que tem em Caruaru, seja o João Lira, seja o Teatro do Sesc, seja o Teatro do Shopping. E aqui em Gravatá não tem um teatro, não tem um espaço para cultura, para incentivar jovens a entrarem no mundo artístico, oficinas de teatro, dança. A Casa da Cultura de Gravatá, você tira a nossa cultura, que muitos dos nossos jovens não sabem nem quem foi o fundador da nossa cidade. Não tem um busto sequer colocado em nenhuma praça do cara que fundou nossa cidade. Então, a valorização da nossa cultura, ela começa lá atrás. E a gente termina, não é só na cultura, no esporte também. Quantos profissionais nós temos hoje que precisa de uma passagem para participar de um jogo ou para participar de qualquer coisa, de uma Olimpíada, de qualquer área do esporte, que precisa de um incentivo. Não, mas temos o Bolsa Esporte. Mas não é utilizado.
por todos. Se realmente fosse, a gente veria grandes artistas de Gravatá, grandes esportistas utilizando isso. A gente vê que as empresas gravataenses proporcionam mais do que a própria gestão. E eu não só estou falando dessa, estou falando de todas que passaram. Sim. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para isso, e é por isso que no nosso plano de governo nós temos o seguinte, na rede municipal, nós iremos implantar, para colocar, mesmo para funcionar, nós temos 4 quadras poliesportivas que tem que ser finalizada. Eu não sei se você lembra do Joeg em Gravatá. Sim, demais. Era a mesma coisa que um São João. Joguei muito. A feirinha de ciências em Gravatá nem se fala. Era. Todo mundo visitava as escolas. Então, era um local onde você não só conhecia a feirinha de ciências, mas conhecia outras pessoas. O Joeg era um lugar que você tinha que estudar para tirar uma nota boa para poder jogar. Senão você não jogava. Você podia ser o melhor jogador. Se não tivesse com a nota boa, você não ia. Verdade. Então, incentiva o esporte, incentiva você a estudar e lhe coloca numa posição de você não estar sem fazer nada em casa. Então, nós queremos colocar quadra de beach tênis, de basquete, de futebol, escolinhas. Para quê? Para que esse jovem tenha um momento de descontração após a escola, tenha uma atividade. O seu filho quer dançar balé, seu filho quer ir para uma escola de futebol, seu filho gosta de violão. Não, quero ser cantor. A gente tem que abrir espaço para isso. Oficinas. Exato. Então, não é custo demais. A questão São parcerias. Investir certo o recurso que é para o direito deles. Então, hoje, se a gente olha no contexto normal da política nacional, ela não valoriza essa parte. Então, se você começa com a criança aos 6 anos, 7 anos, ela é apaixonada pelo futebol. Para tu participar aqui, tem que ter uma nota boa. Ele não tem uma oportunidade, mas ele vai ter que se esforçar na escola para ele ter a oportunidade de estar lá. Então, isso vai incentivar tanto na educação como no esporte. Então, ele pode seguir carreira de lá. Então, o que a gente precisa é saber o que nós temos dentro de Gravatá. A gente não consegue entender o que nós temos porque nós não temos esse cenário. É verdade. Bruno, tu sendo eleito, ainda falando também dessa parte, você disse que pretende colocar um busto, né, de José Justino Carreiro de Miranda. Tem mais 2 coisas também curiosas também, que eu acho que também a gente precisa saber. A entrada da cidade. Hoje a gente passa, as cidades, elas têm uma entrada bonita, um negócio, não. E a gente tem 2 cabas da CELP trabalhando no negócio ali do túnel. É que eu não entendi nada daquela propaganda que fizeram. Eu não entendo ainda, porque nenhum prefeito que passou investiu nisso. Porque, vamos ser sérios, é Gravatá, pô. Exato. É uma das cidades mais visitadas do estado. Então, eu acho que a porta de entrada de Recife para qualquer cidade turística, todo mundo diz, Gravatá. Todo mundo vem visitar. E nós não temos um porto. A gente, infelizmente, isso é uma desvalorização, sabe, até da nossa cultura. Por quê? A partir do momento que você entra numa cidade que você não vê, não tem nenhum nome, você não sabe nem quem entrou em Gravatá, você não sabe se Gravatá é antes do túnel, é depois ou... É verdade. Você não conhece, você não sabe. Você não sabe onde começa, onde termina. Então, o que Gravatá precisa, realmente, é de valorizar o que a gente tem de melhor. É como eu falei, até a própria Casa da Cultura mesmo, se você entrar lá, você vai ver que era para ter uma divulgação maior dela, era para ter mais visitações nas escolas. Eu lembro quando eu estudava, tinha sempre feirinhas lá que era para a gente visitar, conhecer a história. Então, isso a gente foi perdendo pelo tempo, que não pode. As crianças de hoje, ela tem que saber quem construiu a cidade, quem fez, ela tem que saber. Então, eu sou muito fanático, quando eu passo numa cidade, eu vejo rodovia fulano de tal. Eu, quando era pequeno, eu dizia, ô painho, esse cara fez o quê? O nome dele está aí. Não, ele foi um deputado, ele foi não sei o quê. Então, eu acredito que quando a gente faz por bem, a gente só morre quando é esquecido. E eu não entrei para a política por um cargo. Que eu, como empresário, eu sou mais bem-sucedido do que na política. Porque na política, eu utilizo a política para ajudar. E dentro de uma empresa, é para mim. Então, eu me dou mais dentro da política do que dentro do negócio. Então, eu me identifico com isso. Então, eu quero deixar meu nome em Gravatá. Eu tenho 31 anos, entrei na política... Pelo menos o nome de uma rua, né? Exato. Não agora, né? E falar nisso... Porque só coloca nome de rua quando tá morto. E falar nisso, eu vi que no teu plano de governo tem
tem um planejamento de construir um teatro e colocar o nome Teatro Osíris Caldas. Não é isso? Por que Osíris Caldas? Por que não Teatro Tomás Oliveira? Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo na vida da gente, a gente tem que se espelhar ou acreditar. Então, esse nome ele foi tomado em consenso com toda a nossa equipe. Então, a gente poderia colocar Justino Carreiro, a gente poderia colocar qualquer outro. O nome, necessariamente, ele não vai dizer. O que mais vai fazer é o que vai ser feito nele. Um exemplo, você falou disso. Nós temos uma academia da cidade perto do hospital. Você sabe que ali tem aquela parte da cultura que é aquela escadaria gigante, onde a gente poderia colocar alguma coberta, fazer um melhoramento daquilo ali e estar utilizando até ser construído um. Uhum. Mas a gente ia ter um espaço, se é que você me entende. Sim, sim. Então, é com pouco recurso que a gente faz. A gente não precisa só colocar a mão na massa e construir do zero. A gente pode melhorar o que nós temos. Já tem. Entendeu? Sei. Se tu for eleito, tinha como não tu me homenagear em alguma coisa, não? Assim, a Rua Tomás Oliveira, eu sou doido pra ser homenageado de alguma forma. Eu sei, eu tenho vontade. Mas só quando morre. Eu quero ser em vida. Eu quero levar meu menino, sabe onde é que você tá? Na Rua Tomás Oliveira. A lei não permite, não. É mesmo, só depois que morre. Vai te lascar. Como é que o cara faz uma lei pra homenagear o cara depois da morte? Depois da morte o cara não tem como ver, não, meu. É verdade. É bronca. E outra coisa, o que festa tu vai fazer com aquele trem, se tu ganhar? Porque eu não entendi, não, aquele trem ali, não. Veja. Ele só serve de motel, aquele trem, né? Rapaz, eu não sei nem para que trouxeram aquele trem para cá nesse momento. Eu vou lhe explicar. Aquilo não é nem um trem, é um metrô. Trem é diferente. Trem é uma coisa antiga. Verdade. É um metrô. Então, não tem nada a ver com trem, só o trilho. Então, para mim, invençãozinha da aquilo ali não serve. O que eu quero é valorizar a estação. Por quê? Nós temos a grande quantidade de artesãos ali dentro que precisa ser valorizado. Para você ter uma ideia, a festa foi colocada fechando praticamente a entrada da estação. Vamos lá. Se eu tenho uma festa gravataense, eu vou ter milhares de pessoas passando. Por que eu não colocaria aquilo ali dentro? Era para eu ter fechado com aquilo dentro da festa. Não, mas só vai ser a parte do camarote. Não tem problema. Ou a gente abre ou a gente fecha. Agora, entrar fechada. Fechar a entrada e deixar prejudicando as pessoas. Não coloca para dentro ou coloca para fora. É verdade. Meio termo não dá. É verdade. Só para gente finalizar, falar só sobre saúde, para a gente fechar. Hoje, a gente tem um déficit na cidade em relação à saúde, onde, principalmente em relação à maternidade. Existe uma carência muito grande, onde as pessoas, para nascer, elas vão para outras cidades. Inclusive, eu tenho 2 filhos e nenhum dos meus 2 filhos nasceram em Gravatá. Eu tô incomodado porque o meu vai nascer fora de Gravatá. Exato. Meu filho nasceu um em Recife e outro em Vitória. Então, assim, qual a sua proposta para melhorar a saúde? Questão do hospital, se fechou, se não fechou, não sei, o pessoal fala. Eu não sei. Eu tô aqui na condição de eleitor, não sei de nada. O hospital tá fechado, não tá. Veja. A UPA tá atendendo, não tá. Tem UTI neonatal, não tem. Tem pediatra, tem obstetra. Dá para nascer um menino ali ou não? Eu queria que você falasse sobre isso. Vê só. Há 2 anos o hospital está numa reforma quase interminável. Então, isso é prejudicial. Você já pensou se o hospital do Recife, Recife, recebe 3 UPAs ou 10 UPAs, que tem bem mais do que isso. Aí o hospital da restauração fecha a emergência. O caos que ia ficar. Verdade. Então, não é justificativa fechar uma emergência de um hospital para abrir uma UPA. A UPA é feita para desafogar a emergência do hospital. Então, se é caso grave, vá para o hospital. Se é um caso menos complexo, fica na UPA. Só vai para o hospital quando realmente é uma coisa mais séria. Sim. Hoje também nós temos uma grande fila de espera. Tomografia, ressonância, endoscopia. Se uma pessoa tiver com CA, um exemplo, ela está desconfiada, ela está querendo fazer, ela está com sintomas de alguma coisa, ela precisa de uma ressonância ou de uma tomografia. Ela vai passar de 8 meses a 1 ano, a 2. Tem gente que está há quase 3 anos e não consegue. Aí, quando a gente vai olhar, Gravatá tem convênios com hospitais fora, que quando a gente vai olhar, durante 2, 3 anos, dá para se colocar todo o sistema e o aparato, tomografia, ressonância, e nós zerarmos a fila de espera. Aí você pergunta da maternidade. Qual a mãe gravataense teve filho nos últimos 15 anos? Então, se teve, foi poucas. Então, em pequenas cirurgias, Gravatá precisa reabrir a maternidade.
a questão da emergência do hospital. Realmente a emergência está fechada. Inclusive, na segunda-feira, uma senhora passou mal na frente do hospital, na frente, e não pôde ser colocada para dentro. Teve que ser levada para a UPA. Então, a saúde ela tem que ser em primeiro lugar. Gravatar precisa de um centro de especialidades para sanar a nossa demanda que nós temos. Uma ressonância e uma tomografia R$1.000. Se a prefeitura tem um convênio com o hospital que faz, a gente vai ter que pagar esse valor ou algo parecido. Sim. Então, se a gente coloca na ponta do lápis a demanda que nós temos que fazer com o preço dos equipamentos, isso é mais em conta a gente comprar isso, porque o equipamento vai ficar para a gente, nós vamos capacitar a mão de obra, vamos pagar o que é necessário para o profissional realmente trabalhar. Nós não vamos pagar ninguém pela metade para estar com cara feia trabalhando para ninguém, não. O profissional ele tem que receber aquilo que realmente ele trabalhou a vida toda, que ele construiu. Então, nós vamos fazer isso, reformar todos os PSF de Gravatá. Por quê? Não, Bruno, mas nós não temos um sistema de odontologia nos bairros. Não, mas temos um odontomóvel. É um só. Então, uma pessoa que não tem recurso, ela vai ficar lá sem odontologia. Uma simples coisa. Aqui, se eu não me engano, em Vitória, teve uma época que colocaram nas ruas. Eles pegaram as pessoas que estavam na faculdade, terminaram, fizeram uma parceria com esse grupo e colocaram na rua. Então, essas pessoas começaram a trabalhar, a população começou a ser beneficiada, e isso a gente quer implantar dentro dos PSF. Em todos, Bruno. Não necessariamente todos, mas aqueles que atendam uns bairros em pontos estratégicos. Então, Gravatá tem como crescer. Se a gente investe hoje em aluguéis de ambulância, você como prefeito, você preferia pagar um aluguel de uma ambulância que em um ano daria para você comprar 4, 5, ou você preferia comprar e sair pagando? Obviamente comprar. Daqui a 4 anos tu vende, tu ainda vai ter ela, para tu vender ela, pegar 1/3 ou 40% dela e já comprar outro novamente. Então, isso é questão de lógica. A gente leva o que a gente aprendeu dentro de um comércio para ser gerido dentro de uma prefeitura, que não é diferente. É um tipo de comércio, só que você não tira para você dá para o povo. Dentro de um comércio, você utiliza ele em benefício próprio. A política é em benefício do próximo. Então, se eu alugo uma ambulância, daqui a um ano, quando eu comprar o contrato, ela volta para lá e a gente fica sem. Quando troca de prefeito, fica sem. Então, nós precisamos ter nossa própria frota. Nós precisamos ter nossos próprios equipamentos. Gravatá, com o recurso que tem, não pode ficar dependente de cidades vizinhas ou de outros hospitais. Antes da gente finalizar, eu sempre finalizo com uma maneira muito bacana, que é o discurso improvisado. Nesse momento do discurso improvisado, que é o nosso segundo momento aqui da resenha, da conversa, você vai olhar para a câmera e você vai fazer o seu discurso, você vai pedir o seu voto e tal, só que nesse momento a gente vai começar a colocar imagens aleatórias aqui na TV. E quando a gente soltar a imagem, na hora você tem que colocar aquela imagem dentro do seu discurso, na lata, pra gente ver como é que você vai se sair, se você é bom de improviso. São 8 imagens. Depois dessas imagens, aí você vai e faz o fechamento do jeito que você quiser. Bora topar? Vamos embora. Pronto, vamos embora, vamos lá. Então, valendo o discurso improvisado de Bruno Salles. Pode começar, viu? Pode que você já começa falando. Não, já começa falando. Já começa falando, já. É pra essa câmera? Você, gravataense, que está vendo a gente aqui no podcast do Tomás, que escutou tudo que a gente falou, eu peço um voto de confiança para a gente continuar o nosso trabalho na política. E agora, como prefeito. O mercado cultural ele tem que ser valorizado. Ali é que estão os artistas da nossa terra. E é por isso que nós temos um grande projeto para beneficiar o mercado cultural e todos os artistas. O Homem-Aranha nós vamos colocar nas escolas para as crianças aprenderem como é que se assiste um desenho. A gente tem aqui... Quantas crianças nós temos em Gravatá que assistem o Homem-Aranha? A gente vai colocar uma sala com os brinquedos para as crianças se divertirem. Marcílio, isso aí é um patrimônio vivo da nossa cidade. Quem não conhece Marcílio em Gravatá não conhece ninguém. Eu posso dizer que é mais conhecido até que muitos políticos da nossa cidade. É verdade. A chuteira é a que nós vamos colocar nos pezinhos das nossas crianças quando a gente abrimos as escolinhas de futebol. O esporte vai ser valorizado, porque as nossas crianças vão ter espaço pelo esporte.
Os Canais de Veneza, só quando a gente colocar uma faculdade dentro da nossa cidade e a gente vai conseguir levar as crianças daqui e os nossos estudantes para visitar uma cidade fora do Brasil. Léo Dias é um cara que fala bastante e a gente precisa valorizar as pessoas que trabalham na comunicação. E parabéns a você, Léo Dias. E o lixo é que nós vamos fazer a limpeza da nossa cidade. Gravatar faz muito tempo que está precisando e eu estou com mais fome do que o prato para trabalhar. A minha sogra pede bastante voto para mim, eu acho que é uma das melhores cabos eleitorais que eu tenho. Agora pode encerrar. Tomás, muito obrigado a você, muito obrigado à sua equipe, muito obrigado a você que está nos assistindo e quero dizer, conto com o seu voto, conto com o seu apoio para que nós transformamos a nossa cidade, a cidade modelo que Gravatá sempre foi e precisa voltar à tona. Isso aí, Bruno, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Obrigado por aceitar, né, o convite de estar aqui, né, de tirar um pouquinho do teu tempo, porque eu imagino a correria que tá a tua vida e você dedicar um pouquinho do seu tempo para vir aqui para falar para os meus seguidores. Isso realmente é muito importante. A gente vê a seriedade que você tá trabalhando e aquilo que você quer fazer, a sua força, a sua garra. Então, eu só tenho a lhe agradecer por aceitar o convite e estar aqui comigo fazendo esse bate-papo. Espero que tenha se divertido, tenha sido leve, descontraído. Gostei muito. E que tenha passado informação. E tô de braços abertos aqui para quando você chamar, a gente vai voltar de novo. Boa. Gostei muito. Tomás, agradeço a você, a sua equipe pelo espaço. Muito obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Parabéns, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado pelo seu trabalho. Valeu, meu irmão. E Deus parabéns abençoe. por esse estúdio aqui. É top, né? Topado, viu? Meu amigo, aqui é padrão, é primeiro mundo. Tchau, tchau.